Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Jorge Acácio e congrego na Igreja Assembleia de Deus de Olinda 2, Rua José Pires Ribeiro, ou seja, número 188, Olinda, Nilópolis. Tem como pastor presidente pastor Rubens Silveira. Nesse domingo também quero desejar uma feliz Páscoa. Quero que esse Cristo ressuscitado esteja no seu coração. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 5 e 6, que diz: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei a quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. Esse trecho nos fala sobre as mulheres que foram, no sepulcro para poderem ali limpar o corpo de Jesus. E ela chegando lá, ela encontraram o anjo que lhe deu essa mensagem. Então quero vos dizer nessa manhã que nesse dia eu quero e desejar uma Páscoa cheia de alegria e dizer a você que celebra a Páscoa, tenha certeza, você buscais o Cristo ressuscitado. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã. Nós queremos dar início à nossa escola bíblica dominical, que temos como tema nesse segundo trimestre, Salmo, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. A nossa segunda lição fala sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. O texto áureo dessa manhã diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, versículo 1. Verdade aplicada. Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. O objetivo da nossa lição nessa manhã é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias, destacar a missão dada por Cristo a seu povo. O texto áureo de referência se encontra-se em Salmo 2, Salmo 22 e Salmo 110. Salmo 2, verso 1, 2 e 3 diz: Porque se amontinam a gente e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22, verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. O Salmo 110, verso 1 diz: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O hino sugerido nessa manhã é o hino 37, que diz: Cristo para mim. Hino de número 204, O Peregrino na Terra. E hino 515, Se Cristo comigo vai. O motivo das nossas orações nessa manhã é: ore pela nossa sociedade e pelos nossos governantes do nosso país. Ouvimos um hino da harpa cristã nesta manhã. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E louvar o nome do Senhor com o hino da harpa, número 37. Cristo pra mim,
nas duras provas e na tentação. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado, o mundo venceu. Quando por mim no Calvário morreu, e na vitória certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor. Só no teu sempre imutável amor. Da outra vez cantarei Salvador. Cristo pra mim, aleluia. Cristo pra mim, aleluia. Cristo pra mim, aleluia. Cristo pra mim. Lição número 2, Jesus Cristo e missões nos Salmos. A introdução é, primeiro, profecias nos Salmos messiânicos. 2, o sofrimento do Messias. 3, o sacerdócio real e os Salmos missionários. O próprio Senhor Jesus disse que o livro de Salmos falam dele, querendo com isso a confirmação em que nossos corações de que o homem nascido em Belém, que viveu em Nazaré e andou pela Galileia, nos demais lugares, fazendo bem a todos e livrando todos os oprimidos do diabo. É realmente o Cristo, o Filho de Deus. Primeiro ponto, compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. Tópico 1, profecias nos Salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, verifica-se que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O livro de Atos, em capítulo 4, 25, Pedro faz o relato de 3 profecias a respeito do Messias, escrita neste Salmo 2:1. Vejamos. Primeiro, a revolta do povo contra o ungido. Lá no Salmo 2, do versículo de 1 a 3, como nós já lemos, indica uma rebelião contra o Senhor, cujos seus principais líderes se exaltaram e se encheram de ira, não se submetendo a Deus. Neste versículo, assim, encontramos 2 palavras que requerem um significado para melhor entendimento. É o termo gentios. Gentios são aqueles que não acreditam e não se entregam a Deus. E também o termo seu ungido. Ungido que possui o significado de Messias ou Cristo. Assim declara o Antigo Testamento, no livro de Salmo 47, verso 5, no Salmo de 89, verso 20, e lá em Isaías 61, 1, que diz assim, Salmo 45, 7. Amarás a justiça e odiarás a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Esse verso fala de Jesus ser escolhido e enviado por Deus para vir ao mundo, para ter um sofrimento de cruz. O Salmo 89 nos faz a relação: achei-te a Davi, meu servo, como meu santo óleo ungi. Isso fala em que Deus ele escolhe a Cristo, para enviar este mundo para libertá-lo do flagelo através da cruz. No Salmo 61, que é um salmo inspirador, no verso 1, que todos os cristãos conhecem, que fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado,
anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse Cristo também, que foi ultrajado, né? Que ele não foi aceito pelo próprio Israel, pelos próprios rabinos, pelos próprios reis, ele também enfrentaria uma forte oposição. Lá nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de João, ele descreve o seguinte em Marcos 14, 55. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não o encontravam nenhum. Né? Eles procuravam uma ocasião para que Jesus fosse pego. Veja bem o relato do livro de Lucas 13, 14. Indagando por que Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar? E venham para ser curado nesse dia e não no sábado? Veja bem, Jesus, ele foi enviado por Deus. Aquele que era pobre, né, tinha uma moléstia, ele não fazia acepção do dia que seria o dia que ali chegou até a sua libertação. Então Jesus, ele curava também aos sábados, né? Em outros livros ele vai dizer, como pode um homem deixar o seu boi, né, ser morto dentro de um lagar e não o tirava, né? Os judeus praticavam esse serviço no sábado às escondidas, né? E agora eles estavam indagando a Jesus porque Jesus curava no sábado. Veja o relato de João, verso 11, 53. Diz assim: e daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então havia, né, como o Salmo assim descreve, no Salmo 2, verso 1 e 3, ele fala sobre justamente esses líderes que tanto que eram governantes como religiosos, eles tinham uma intenção de tirar de Jesus essa sua popularidade, de tirar de Jesus esse chamado, essa missão que ele tinha de salvar o mundo. No segundo ponto, fala sobre o triunfo do Filho de Deus. No Salmo 2, verso 3 e 4, né, eles falam o termo, rompemos as ataduras e sacudamos as cordas. Fala dos reis, príncipes e povos que não querem o domínio e o poder sobre ele. Não submetem ao senhorio de Jesus Cristo. No verso 4, o termo diz, aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. O texto informa que o conúnio e a revolta não subsistirão, pois ele triunfará. Em Mateus encontramos um grande relato acerca dessa passagem de Salmo, citado por Davi, acerca de Jesus. Em Mateus 22, verso 41 e 45, ele diz assim, estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? E eles disseram, filho de Davi, responderam eles. E ele lhe disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Veja bem, eles não entendiam essa profecia acerca de Jesus, né? Que Jesus ele pertencia à linhagem de Davi, uma linhagem de reinado, né? Nós sabemos que Davi, ele reina em Israel, embora surgiu outros reis em Israel, mas não se tem um reinado como o reinado de Davi. Davi, ele teve o tempo do seu reinado de guerra, né? Salomão, quando ocupa, né, o reinado dado por seu pai, ele reina na paz. Então Davi, ele dá essa seguridade aos reis de Israel que reinassem em paz. Então nós vimos que esse Cristo agora, né, é um Cristo que ele é aguardado como rei em Israel. Né? Nós vamos ver em um trecho mais à frente que o próprio Cristo, né, ele vem sentado sobre uma jumenta. Ainda o trecho de Mateus 27, 28, ele vai dizer o seguinte, tiraram minhas vestes e puseram nele um manto vermelho.
Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão, na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombaram, dizendo: Salve o rei dos judeus. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. Então nós vimos aí que na crucificação de Jesus, né? Eles ali, aqueles guardas, né? Sem saber, né? Eles colocaram uma túnica vermelha, né? Aquele tecido que colocaram sobre Jesus não era qualquer tecido. Era um tecido que era dado aos reis, né? E ali eles, numa forma muito horrenda, né? Eles colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho, né? Não sabendo que eles estavam justamente coroando um rei, né? Que ele seria rei de um povo, né? Jesus falou que o meu reino não era desse mundo, né? Então nós vimos que ali mesmo, né, os próprios homens, né, já não intentando, mas já reconheciam ele como rei e o fazendo sofrer. Em João capítulo 12, verso 15, ele vai dizer o seguinte: Não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. Essa passagem de João, ela descreve quando Jesus entrou em Jerusalém, né? Ele sentado sobre um jumentinho, né? Cumprindo ali também uma das profecias. E interessante que naquele momento o povo dizia: Hosana, salve o rei. Hosana, salve aquele que vem em nome do Senhor. Aí se dá-se o triunfo, né, de Jesus entrando em Jerusalém e sendo ele não rei, mas reconhecido, né, pelo povo como aquele que salvava. 1.3 da nossa lição diz: o reinado do Filho de Deus. Lá no Salmo também, versos de 2, 8 e 9, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro a regerá, e a despedaçarás, como um vaso de oleiro. E por fim, aqueles que não aceitarem sofrerão duro juízo. Jesus, como Filho de Deus, assumirá não só aos judeus, também os povos gentios. Em relação ao universo, né, ele governará. Em relação ao mundo, ele governará. Lá em Mateus, né, 25, verso 31 a 32, diz o seguinte: Quando o Filho do Homem vier em glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Então ele reinará em todo o universo e ele governará em todo o mundo. E ainda, o seu reino será extensivo à igreja. Em Efésios, Paulo declara, lá no capítulo 1, verso 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. E ainda, no tópico 2, o sofrimento do Messias. Esta poderosa interpretação aplica-se ao Salmo 22, ao Messias sofredor. O Salmo 22 deve ser entendido como o Salmo de um justo que liberta da morte. Rashi Pasika Rabate. Isso significa chefe, ou maior ou grande, né? Daí nós já vemos o poderio do Senhor Jesus. Devemos reconhecer, né, isso, embora muitos povos perseguidos, justos, tenham recitado este salmo. Ninguém o recitou com mais significado
do que Jesus, que sofreu uma morte humilhante e agonizante. Finalmente, ninguém cumpriu o fim deste salmo, da mesma maneira que Jesus o fez, ressurgindo dos mortos, dando assim às pessoas de todas as nações uma causa para proclamar as ações de Deus no meio da Assembleia para todas as gerações futuras. No 2.1 diz, sujeição e abandono. Lá no Salmo 22, verso 1 e 2, o Salmo nos retrata. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Isso fala, né, de abandonos, de deixar de lado, né, de não dar ocasião. Esse salmo, ele retrata a obscuridade, quando Jesus se sentiu sozinho, sem amparo do Pai, ou seja, a escuridão. E nós vimos que o próprio Cristo, né, ele se declara, né, ele lá em Marcos, ele dá para nós uma das grandes frases, né, que é reconhecida esse termo nesse salmo, né? O relato de Marcos nos mostra que pouco tempo antes da morte de Jesus, ele diz uma frase profunda, que trouxe até mesmo um pouco de confusão perante os que ali presenciavam a cena. A hora nona, hora escura, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste, né? Ele já estava recitando o Salmo 22, verso 1. Né? Contrasta lá com Marcos 15, 34. Jesus disse uma frase na língua aramaica, que inicialmente muitos confundem, achando que ele chamava pelo profeta Elias. Lá em Marcos 15, 35, devido ao som parecido das palavras e também por muitos acreditarem que o profeta Elias viria novamente em alguns momentos da história. Mas ele citava o Salmo 22, verso 1. 2.2, zombaria e desprezo. Lá no Salmo 22, versos 6 e 7, ele nos fala o seguinte, mas eu sou verme, e não homem opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo... Esse salmo, ele denota na passagem, né, um esvaziamento de si. Paulo, lá em Efésios capítulo 2 e 7, ele vai fazer a seguinte descrição, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo em servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Diz que Cristo, assumindo a forma de servo, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ridicularizado pelos homens, né? Era um Cristo que estava pronto para padecer por nós e por toda a humanidade. Veja só, um Deus agora, ele se despede de todo o seu poder, né? Da sua glória celestial, para estar agora entre os homens. Nenhum homem jamais quer perder o seu poder e ficar sem esse poder. Mas Cristo, obediente,
ele assumiu essa forma humana, né? Que estava desprezível diante de Deus. E foi obediente até a cruz. Lá em Marcos capítulo 10, versos 33 a 34, ele vai nos dizer o seguinte: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão e matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. Isso era o que Jesus já estava dizendo, o que haveria de acontecer. É isso que o Salmo 22, verso 6, estava agora declamando. Davi, escrevendo esse salmo, ele estava escrevendo essa mensagem que o Cristo agora estava anunciando ao seu discípulo acerca dele ser preso, humilhado na cidade pelos judeus em Jerusalém. E até mesmo por na cruz, né? Aquele ladrão na cruz. Veja bem o que esse ladrão na cruz, ele fala lá em Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurado, lançava-lhe os insultos. Você é mesmo o Cristo? Salva-se a ti mesmo e a nós. Essa foi as palavras que aquele ladrão levou até Jesus na cruz. O tópico 2.3 vai dizer: o sofrimento não lhe impediu de cumprir a sua missão. No Salmo 22, do verso 22 ao 31, veja bem o que o salmista ele vai descrever. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o e temei-o a todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele dominará entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá e falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. O sofrimento e o desprezo, as afrontas, não conseguirão impedir Jesus. Isso já dizia o salmista. Ele triunfou e cumpriu a sua missão sobre a morte e o diabo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26 e verso 55, veja bem o que Paulo descreve. O último inimigo a ser destruído é a morte. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ao suportar o castigo de Deus sobre os pecadores e ao cumprir a justiça requerida dos seres humanos, a mensagem da morte e a ressurreição de Jesus há de se espalhar, não apenas geograficamente, mas também por todas as eras. Todas as pessoas e reinos ouvirão a mensagem clara de que Deus fez. No verso 31, ele descreve isso. Hoje somos feitos santos e perfeitos de uma vez
para sempre pelo seu sacrifício. Em Hebreus, verso 2, do versículo 8 a 10 vai dizer: todas as coisas sujeistaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduziu muitos filhos à glória. Aperfeiçoaste, por meio de sofrimentos, o autor da salvação. Cristo morreu por você e morreu por mim na cruz do Calvário. E ainda, o sacerdócio real e os salmos missionários. Dois temas desses salmos estão entreligados ao longo do livro de Hebreus, que demonstra da posição única de Jesus Cristo como Rei eterno e sumo sacerdote para sempre. Israel cantava e orava: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Lá no Salmo 67, versos 1 e 2. A conclusão é ainda mais gloriosa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra temerão. A bênção de Deus para o povo de Israel era com um propósito missionário. Os mesmos propósitos missionários de Deus para Israel podem ser claramente vistos nos Salmos 117 e nos Salmos que conclama todas as nações mediante Israel a louvar o Senhor de toda a terra. Nós vimos que Hebreus ele vai agora configurar com o Salmo 110, né? Aonde o Senhor é reconhecido como Rei e como sumo sacerdote, em que está descrito no livro de Hebreus. O 3.1 vai dizer o seguinte: sacerdote da ordem de Melquisedeque. No verso 4 do Salmo 110 ele diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse versículo, Davi está falando de alguém maior do que ele próprio. Ao Messias por vir, ao Filho de Deus. Assim, este salmo narra uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, na qual o Pai concede ao Filho honras reais e sacerdotais. Embora Melquisedeque seja mencionado em apenas duas passagens do Antigo Testamento, lá em Gênesis 14, 18 e 20 e Salmo 110, 4. Diz lá, Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote de Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou a teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ele era um importante tipo de Cristo, o melhor e mais perfeito sacerdote, em razão de Melquisedeque não ter registro e nem genealogia. Nós sabemos que o nosso Cristo ele foi gerado por ação
do Espírito Santo. Né? Ele representa uma figura isolada, ocupando-se do sacerdócio. De sua ordem, só se conhece ele mesmo. Do mesmo modo, Jesus, ele é um sacerdote eterno, sem igual. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer o seguinte: o qual temos por âncora da alma, aleluia, seguro e firme a quem penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja bem, meu querido, Jesus, ele foi e é o último sacerdote. Assim como Melquisedeque se apresentou como o primeiro sacerdote, Jesus é o eterno sacerdote. E ele vem como sacerdote. E ele foi como sacerdote levar a obração até os céus. Por você, por mim e por toda a humanidade. Cristo tem o sacerdócio imutável. Ele é incorruptível. Segundo Hebreus 14:15, que diz: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha só, Jesus, como homem, ele venceu. Como sumo sacerdote, o homem sem pecado, para nos dar acesso diante de Deus. Ele sofreu tentações, mas sem pecado. E nós podemos chegar com confiança de salvação até Ele. Terceiro e segundo ponto, os salmos missionários, que é o Salmo 67, verso 3 a 5. E ainda o Salmo 117, verso 1, que vai dizer o seguinte, Salmo 63. Louvem-te, ó povo, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegram-se, exultem a gente, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. O Salmo 117, verso 1, e vai dizer: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a sua fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, né? Os salmos também testificam do plano divino de alcançar os povos, reinos e nações, para que todos o adorem. Tais salmos são objetivos do propósito e da ação missionária de Deus. Israel tinha esse propósito e tem esse compromisso em deixar para nós os salmos, aonde esses salmos, eles fazem missões declarando quem é o Senhor todo soberano. Veja bem, no Salmo 2, verso 67, verso 96, Salmo 98, Salmo 102, Salmo 126. Né? O Salmo 67, no verso 2, vai dizer assim: aponta os povos e nações e revelam o propósito do caminho da salvação. O padrão divino para o nosso viver, mas também como passivos de misericórdia e de graça do Senhor. No Salmo 2, verso 8, ainda o Salmo 96, verso 3 e verso 10, o Salmo 67, verso 1 e 2, Salmo 98, verso 2, Salmo 102, verso 15, e ainda verso 18 a 22 e o Salmo 126, 2. Deus estende a sua graça e misericórdia a todos os que tocarem a arrogância pela humildade. Trocarem a arrogância pela humildade e aceitarem as advertências e os conselhos do Senhor. E o prazer de servirem ao Senhor Jesus com alegria, temor e tremor. E em vez de fazerem amotinações. Ainda o ponto 3.3, que todos os povos
Todos os povos louvem ao Senhor. Aí é alusão do Salmo 117, né? Que ele fala sobre a adoração e o louvor a Deus, né? O Salmo 117, né? É o menor de todos os salmos, né? Ele faz parte do grupo identificado como Salmo de Hallel, ou seja, louvor. Ele diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. E o Salmo 119, ele é o maior de todos, onde a cada 8 versos inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico, sempre enaltecendo o valor da Torá. A Torá vocês conhecem, né? Que é o Pentateuco, né? Que é os livros mosaicos, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Contudo, é um chamado universal. Todas as nações e povos, Deus é amor e é fiel. O apóstolo Paulo citou esse salmo pelo fato de Cristo nos ter recebido. Lá em Romanos capítulo 15, verso 11, Paulo descreve: e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Queremos concluir essa lição dizendo: o Espírito de Cristo estava nos salmistas, falando através dele há pelo menos 1000 anos antes de vir à Terra, como a tão esperado Messias. Que Deus em Cristo possa te abençoar nesta manhã. Amém.